Olá de novo, alunos. Então vamos para a questão 2 da nossa lista de revisão de eletromagnetismo. Só antes de falar da questão 2, eu preciso revisar outra coisa com vocês. Lembram os materiais lá? Temos os materiais diamagnéticos, os paramagnéticos e os materiais ferromagnéticos. Se eu fosse desenhar as linhas de indução magnética, as linhas de força, nesses caras aí, como é que ficaria esse desenho? Então, vamos lá. Diamagnético, a gente tem que lembrar que o campo passa por fora, desvia, né? Paramagnético, então vamos fazer aqui um pouquinho mais. Paramagnético, o campo não modifica, né? É como se ele nem existisse. Então, umas linhas passam por dentro, umas linhas passam por fora. Tranquilo? E o último, os ferros magnéticos. O ferro magnético, ele atrai o campo. Então, como é que você vai fazer esse desenho? Se fosse para desenhar, as linhas são puxadas, atraídas, né? Para dentro desse cara aqui. Então, esse aqui é o ferro magnético. Tranquilo, então, a diferença no desenho dos campos, dos três? Beleza. Agora eu preciso saber outra coisa. Eu preciso saber também o que acontece com a interação de dois ímãs, né? Então vamos colocar aqui. Se eu tenho dois ímãs de mesmo polo, mesma orientação, então aqui eu tenho um norte, aqui um sul, aqui um norte, aqui um sul, e aqui um norte e um sul e um norte. Beleza. O que vai acontecer nesses ímãs aqui embaixo? Preciso desenhar as linhas de força. Como é que vai acontecer? Vai funcionar desse jeito aqui, ó. As linhas vão sair, se são polos diferentes, eles se atraem. Então uma linha entra dentro do outro ímã e elas, opa, o que eu fiz de errado aqui? Sai sempre do norte e vai para o sul, né? Então, é para esquerda aqui, tranquilo? E sai do norte e vai para o sul do outro. Então é isso que vai acontecer com as nossas linhas com dois ímãs. E, nesse caso aqui, elas vão se repelir. Então vai sair do norte e vai entrar no sul? Vai. Só que aqui ela vai tentar passar no meio ali, mas não vai ter jeito. Elas vão se repelir. Sai do norte lá, vai vir tranquilo, vai bater no outro campo e voltar. Vai vir aqui, vai bater no outro campo e voltar. Elas não se cruzam. Então aqui os campos estão se repelindo e aqui os campos estão se atraindo. Tranquilo? Então vamos lá para a nossa questão 2. Na nossa questão 2, nós temos o seguinte problema. Nós tínhamos duas espiras, né? Aqui o desenho está um pouco torto, mas acho que dá para ver. E nós temos no centro da espira a gente vai ter uma junção dos dois campos, né? Lembra que uma espira é uma volta só de um eletroímã, né? E aí você tem que somar os campos resultantes. Como é que somar ou subtrair? Dependendo da orientação dos campos. Como é que a gente começa esse exercício? Lembrando qual que é a fórmula que a gente usa numa espira, né? Então, o campo na espira, ele é o quê? I sobre 2 vezes π vezes d. Ah, professor, mas tu passou R. Isso varia de autor para autor. O que é importante saber? O que é... Opa! Erramos, né? Esse aqui é num fio. Eu ia falar disso aqui depois, acabei me atrapalhando. Qual que é a fórmula, então? Corrente sobre simplesmente 2R. Aí não tem erro. O que é o R, né? O R é o raio de cada espira. Vamos dar uma olhada aqui. O que é esse símbolo aqui? Sempre que vocês virem em qualquer documento técnico, pessoal, esse símbolo aqui, principalmente desenho mecânico, simboliza fluxo
Não, simboliza diâmetro de alguma coisa. O fluxo é assim, ó, é um φ. A linha está reta. Quando é torto, é o símbolo de diâmetro. O que é diâmetro? Diâmetro é o comprimento de um lado ao outro passando pelo centro, né, de uma circunferência. Então vamos olhar aqui. Quanto que é o diâmetro desse cara aqui? O diâmetro desse cara aqui é 20 milímetros. Significa que de raio, então, raio é a metade do diâmetro. Então, a metade do diâmetro aqui vai ser, por exemplo, eu vou fazer o diâmetro inteiro aqui, mas aqui o raio vai ser 10 milímetros. 10 milímetros em metro é 0,01 metros. Lembrem que vocês têm que usar tudo sempre em metros para ficar no SI. No outro, então, mesma coisa. Vou fazer aqui, só que agora vou puxar o raio daqui, não tem problema. Tudo é o diâmetro, metade então vai ser 0,015, né, metros. É metade de 30 milímetros em metro, né? Essas conversões, espero que já esteja bem claro para vocês. Qualquer coisa, manda uma mensagem lá. Então tá. Então eu tenho duas espiras, uma preta e uma vermelha, e agora tem que calcular o campo, que é a intensidade de campo, né? Letra A, o valor da intensidade de campo magnético resultante no centro das espiras. Então, temos que achar o resultante. Então, primeiro a gente calcula para 1. Então, o H da espira preta, então, chamado de H1, é, quanto que é a corrente? 6. 2 vezes o raio. Qual que é o raio da preta? 0,015. Isso aqui, se tu fizer na calculadora, rapidamente, você vai ver que vai dar 6 dividido por 0,03, que vai dar 200. 200 o quê? Ampere metro. E vamos pensar uma coisa. Qual que é o sentido, aqui no centro, ali naquele pontinho, qual que é o sentido desse campo? Regra da mão direita, né? O polegar é a corrente. O polegar está entrando aqui, vou passando pelo fio, os meus dedos, em qualquer parte que eu passar nessa espira aqui, meus dedos estão sempre batendo aqui para entrar. Então, esse campo aqui, ele é ali no centro, desse jeito aqui, que é entrando no nosso quadro aqui, né? Certo? Vamos fazer o segundo. H2, então, que é... Opa, é vermelho, né? Estou fazendo em azul aqui. H2 vai ser também 6 amperes, só que agora o meu raio é menor, né? Meu raio é 10 milímetros, ou seja, metade de 20, que é 0,01 metros. Então, 0,01, coloque em metros. Isso aqui vai dar 6 dividido por 0,02, que vai dar 300 ampere metro. Usa a regrinha da mão direita de novo, né? Agora ela está entrando por aqui, né? Pela parte de cima da espira menor. O campo ele passa por fora no fio aqui, ó, e ele volta por dentro, em qualquer parte. Então agora o meu campo está saindo do quadro. Então eles estão com orientações diferentes, né? Tem um campo tentando empurrar para dentro e outro campo empurrando para fora. Qual campo é menor? Sem fazer conta, se os dois têm a mesma corrente, né? Com certeza ia ser a menor espira. Porque ela concentra mais o campo, fica mais próximo, né? Olha só como o raio está na parte de baixo da fórmula aqui. Então sempre o raio ele é inversamente proporcional à força do campo. Então a menor, por mais que ela tenha a mesma corrente que a outra, ela faz um campo muito mais forte, né? E agora você tem que fazer o resultante. Como é que é o resultante desses dois? Fazer em roxo aqui. O H resultante. É muito simples, você vai sempre pegar o maior menos o menor. O maior aqui é o de 300, né? O menor é o de 200. Então você vai fazer ali e vou subtrair ou somar? Subtrair. Eu poderia somar? Poderia. Se os dois tivessem o mesmo sentido, se fossem os dois entrando ou os dois saindo, tu ia somar. Então eu vou pegar o maior aqui, que é 300, menos o menor, que é 200, todo mundo já sabe o resultado disso aqui, que vai dar 100 amperes por metro, né? Esse é o nosso campo resultante, então. E vamos pensar, a letra C vai pedir qual que é a orientação, o sentido desse campo, né? Quem que está ganhando? De 300 que está saindo. Então, com certeza, é 100 amperes saindo. Então, a nossa letra C é só para desenhar isso aqui, já vou colocar aqui.
Então, letra B, o valor da indução. Tudo certo aqui, não sei se a câmera está pegando aqui embaixo ainda, né? Mas eu vou apagar só para garantir. Então essa era a letra A. A letra B agora então. A letra B ele quer saber o valor da indução magnética. Quem que é a indução magnética? É o B. E B tem uma formulazinha bem fácil, né? É o μ vezes o H. B vai ser quanto então? Qual que é a permeabilidade magnética? Ih, não tem, professor. Bem importante agora, pessoal. Sempre que não tiver, sempre que o problema não te der a permeabilidade magnética, o μ, você usa o μ0, o μ do vácuo. Que é quanto? Não podemos esquecer, né? 4 vezes π vezes 10 na menos 7 Henry vezes metro. Mas não vou colocar a unidade aqui. Agora aqui, multiplicado pelo nosso campo. Quanto que tinha dado o campo resultante lá? Tinha dado 100, né? Então, se tu fizer isso aí na calculadora, bonitinho, isso aqui vai ter que dar, deixa eu pegar a minha colinha aqui, isso aqui vai ter que dar 1,26, mais ou menos, né? 1,256 vezes 10 na menos 4. O que? Tesla. Tá aí a resposta. Quer colocar no padrão técnico de engenharia? Isso aqui vai ficar 126 microtesla. Beleza? E na letra C, então, ele quer saber o sentido desse campo magnético resultante. Então, o sentido, letra C, como eu falei, a menor está ganhando, o sentido é, vamos ver, regra da mão direita, saindo, né? Certo? Qualquer dúvida na regra da mão direita também, dá um salve lá que a gente está tirando as respostas. Próximo vídeo, a questão 3. Até daqui a pouco.